O nome dessa história aqui é Destino Negro e o autor já deixa ali na frente, né, o subtítulo traduzido Dark Fate. Eu sei que Destino Negro é a tradução literal, né, ao pé da letra de Dark Fate, mas eu particularmente acredito que Destino Negro não traduz o sentido de Dark Fate. Eu acho que Destino Sombrio talvez traduziria melhor o sentido, apesar de não ser a tradução ao pé da letra, como eu disse, mas eu acho que o sentido fica mais claro nesse lance de um destino obscuro, talvez, sabe? Eu acho que funcionaria um pouco melhor. Vamos lá. Wendell... Eu não vou saber ler esse nome. Wendell Roth. Parece um latido. Enfim. É um investigador que trabalha no DIE, Departamento de Investigação Especial, onde lida com casos extraordinários que a polícia comum não está apta. Eu tenho a impressão que eu já li essa sinopse. Apta a solucionar e nem lidar com isso. Porém, só aceitou esse emprego para poder ter mais liberdade e encontrar possíveis pistas do paradeiro de sua irmã que foi sequestrada após o assassinato de seus pais. Mesmo após 8 anos, ele ainda tem esperanças de encontrá-la viva e lidar com os traumas daquele fatídico dia. Os mistérios sobre seu passado estão mais próximos do que espera. Nessa jornada ele conhece por acaso Vanica, uma cantora excêntrica e nada convencional em uma turnê pela capital e um caçador de recompensas chamado Saisei, apelidado de O Imortal. Sem nada em comum, porém, com o destino agora ligado, eles embarcam numa jornada para construir seu próprio destino e descobrir como irão fazer isso. Destino é como ganhar na loteria um prêmio surpresa. Tá. Então a gente tem um investigador, ele trabalha num lugar porque ele conseguiria ter acesso a pistas para poder achar o paradeiro da sua irmã. O que me chamou a atenção aqui é que a presença dessa Vanica e desse Saisei parece muito gratuita, entre aspas, na sinopse. Não tem nada aqui que diga o que esses personagens interferem na trama. Qual que é a trama estabelecida aqui pra mim? Wendell vai achar a pista sobre o paradeiro da sua irmã. Então vai começar a investigar para achar o paradeiro dela. Então a gente consegue, a partir dessa apresentação, traçar aqui meio que uns acontecimentos para a história. Que é, Wendell vai achar, a gente vai ter a apresentação dele e tal, ele vai achar alguma pista que leva ao paradeiro da irmã dele. Ele vai investigar essa pista e ele vai descobrir alguma coisa. Isso é o padrão, isso é o que vai acontecer na história. Se ele achar alguma coisa, vai ser ele achar a irmã dele ou vai ser ele descobrir que ela morreu, aí tem a ver com os desdobramentos da história, com a vontade do autor, etc. Mas o que eu digo com isso estabelecido, com esse objetivo do personagem estabelecido, a gente sabe que a história vai seguir exatamente esse caminho. Achar a pista, investigar, chegar a uma conclusão, chegar a alguma resposta. Ainda que ele talvez não chegue a uma resposta, é preciso saber como é que isso seria feito para tomar cuidado para não ficar parecendo que a história foi gratuita, né? Final aberto é uma coisa, mas tem algumas histórias que permitem ter final aberto e algumas histórias que não necessariamente permitem. Essa daqui particularmente é uma que eu acredito que não permita ter ali um final completamente aberto. Afinal de contas, ela é focada na investigação e em descobrir alguma coisa. O objetivo dela é descobrir alguma coisa. Se chegar no final e o personagem não descobrir nada, a história vai parecer que está incompleta. Enfim. E aí, dado, né, esse parâmetro, eu não entendi a relação da Vanica e do Saisei dentro dessa trama. Daria para eu tentar supor aqui como a gente encaixaria esses dois personagens nessa trama. Mas não me parece, a princípio, que seja algo extremamente necessário, dado o que foi apresentado. A Vanica é uma cantora, ela tá num turnê, blá 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 blá, mas, tipo, novamente, ela está em turnê, ela ser excêntrica, isso novamente não parece ter nada relacionado ali com o Wendell e com sua busca. O caçador de recompensas, apelidado de O Imortal, também não parece ter nada a ver com o Wendell e a sua busca. A gente teria que fazer alguma ligação, e aí é onde eu diria pro autor. Se fala que eles vão ter o destino ligado, se eles vão ter o destino ligado, então alguma situação vai acontecer que vai conectar esses personagens de alguma forma. Considerando que o Wendell, ele tem basicamente os casos ali do trabalho dele e o caso que ele está trabalhando pessoal, o caso profissional e o caso pessoal dele para trabalhar, esses personagens teriam que se relacionar com ou o caso profissional ou com o caso pessoal. O caso profissional pode se interligar com o caso pessoal de alguma forma, ou não, já que o Wendell ele tá trabalhando ali só para poder ter acesso a certas coisas que vão levar ele para o caso pessoal dele.
Considerando isso, daria pra gente abordar a história tanto com ele meio que ignorando o caso profissional, sabe? Só meio que fingindo que tá fazendo, porque agora ele tá muito mais dentro ali da pista quente que ele achou do caso pessoal dele. Ou agora ele achou pistas do caso pessoal dele porque esses casos estão entrelaçados. Então ele poderia estar investigando, por exemplo, o Saisei no caso profissional e a partir disso ele achar alguma pista que leve ali para o caso pessoal dele, que leve para o paradeiro da irmã dele. E é assim que o destino dele se interliga com o destino do Saisei. Então ele pode talvez até ter uma questão meio moral ali e ética de aliviar a barra do Saisei, digamos assim, porque ele vai pro Saisei dar pistas e coisas do tipo a respeito do caso pessoal dele, e aí esse caso, essa investigação chegar na Vanica de alguma forma, né? E aí vai depender do papel que a Vanica vai ter nessa história. Vamos supor que os pais deles foram assassinados, a menina foi levada, aí tem eu não sei qual que é o nível de história que vai ter aqui, no sentido de quão pesada vai ser a trama, quão realista vai ser a trama, ou se ela vai ser... Porque pra mim ela me parece bem crua. Crua que eu digo assim, bem realista, bem pé no chão, sabe? E aí eu também não sei dizer se vai ser uma história mais adulta, ou seja, com temas mais pesados, vai ser uma história um pouco mais leve. Então vai ser um sequestro porque alguém queria adotar uma criança de 8 anos e aí, beleza, alguém matou os pais e sequestrou a criança para ser adotado. Ou vai ser um negócio mais tipo tráfico humano. Não que o lance de ser adotado também não seja tráfico humano, mas acho que você me entendeu quando eu falo que seria um negócio um pouco mais pesado. E aí, vamos lá, a Vanica pode ser a irmã dele, essa vai ser a revelação final, e aí esse é o papel que ela tem ali na história. Só que aí, pra Vanica, por exemplo, ser revelado que é a irmã dele, ela pode ter alguma relação ali com a trama antes, para que a gente não apresente um personagem que pareça ser gratuito na história, só para revelar um plot twist lá na frente. Porque se a personagem aparecer gratuita na história, o leitor já vai esperar que, alguma coisa tem que ter nessa personagem, porque tá mostrando ela demais. Então alguma coisa vai ter que ver. Aí o cara vai colocar, né, as peças na mesa. Peraí, o cara tá pesquisando uma irmã que sumiu e tal, foi sequestrada. Aí tem essa mulher que fica aparecendo na história o tempo inteiro, mesmo que ela não pareça ter nada a ver com a história. Acho que ela é a irmã dele. Aí chega no final, você é minha irmã? Nossa, que surpresa. O leitor fala, não é surpresa não, já achava isso lá no meio da história. Enfim, então ela teria que ter alguma outra relação ali nessa trama para que justificasse a presença dela ali e quando aquilo fosse revelado realmente fosse uma surpresa. Por exemplo, dela ser a irmã dele. Acho que é uma forma que da Vanica tá na história. O Saisei estaria nesse lance de ser investigado, de ser o pontapé inicial, de ser a pista inicial que leva o Wendell para poder realmente de fato achar o paradeiro da irmã dele ou algo assim. Então a Vanica inicialmente ela poderia estar nessa trama de alguma forma como deixa eu ver como que ela poderia entrar. Eles chegam no negócio, descobrem que tem essa rede de tráfico humano, algo assim, porque talvez o Saisei trabalhou para eles de alguma forma, né? Chegou nisso de alguma forma, ou recusou um serviço para esses caras, porque ele tem alguma espécie de índole ou algo assim ainda, e aí ele recusou, mas agora, por conta de ele ter sido pego em outra investigação, ele vai ajudar o cara nessa investigação para poder ter a barra aliviada ali na outra. E aí, essa investigação leva a uma rede de tráfico humano. Eles descobrem que a cantora que está ali está envolvida com isso porque um dos investigados que ele chega nos nomes que ele chega pode ser relacionado a alguém da família dela. Aí investigando mais a fundo descobrem que ela pode ser vítima desse tráfico. Ela mesma começa a querer investigar também e dá acesso a eles para poder investigar mais de perto o pai dela, digamos assim. E aí nessa investigação acaba descobrindo que ela é a irmã dele ou algo desse tipo. Acho que assim poderia funcionar. Seria bem aquela linhazinha. Aí, nesse caso, eu não adicionaria a Vanica logo de cara na história. Eu adicionaria ela à medida que a trama avança de verdade, talvez só colocando ela ali como novamente um pano de fundo, igual eu falei na história anterior. Então, a história tá rolando, tem alguém falando sobre o show dessa mina. Tem um cartaz ali do show dela que vai rolar. Então, mostrando que ela é famosa, é conhecida, etc. Ou algo assim. Talvez para despistar o leitor, poderia ter uma outra personagem que eles chegam antes, ou que eles chegam depois, ou algo assim. Ou uma outra personagem que ficaria muito mais na cara, parecendo que ela é a irmã perdida do maluco.
do personagem, do Wendell. Porque você despistaria o leitor, tipo, ele falar, não, é essa personagem aqui que é. E a Vanica não parecer. E aí, quando revela que a Vanica não é outra personagem, seria aquela surpresa. Surpreender o leitor é um negócio bem difícil de fazer. É um negócio bem complicado. Você geralmente tem que ficar jogando pistas que levem ele a acreditar que é outra coisa, ao mesmo tempo que você também tem que dar pistas e motivos para que quando você revelar a verdade, o leitor fale, faz sentido, é verdade. Teve isso aqui na história que estava mostrando que era isso mesmo. Eu que não percebi. E aí você conseguir mostrar uma coisa pro leitor, mas fazer ele não perceber aquela coisa, é tipo você ser um mágico, sabe? Você tem que fazer um truque de mágica ali, que é o cara fazer um negócio na sua frente, sem você perceber que ele fez aquilo, e ainda se surpreender no final. Então é um processo complicado fazer esse tipo de coisa, mas quando bem feito, fica muito, muito legal.